Bem-vindos de regresso. Agora vamos falar sobre a menopausa, um tema tão importante para a nossa sociedade e que cada vez pede que haja realmente mais informação para que todas as mulheres possam viver de uma forma longa, saudável, com energia e felizes. Tenho aqui como convidadas a doutora Ivone Mirpuri, Daniela Coimbra e a Tamar. Vamos ter aqui uma conversa muito interessante, vamos aqui desmistificar imensos temas que são super importantes de falar, porque as mulheres merecem viver com toda a energia e felicidade, certo ou não, doutora Ivone? Sim, claro. E 1/3 da vida das mulheres é passada em menopausa. É preciso pensarmos nisto. E no mundo há mais mulheres do que homens e 1/3 da vida delas é passada em menopausa e as mulheres são o centro da família. Se a mulher não estiver bem, o marido e os filhos também não estão bem, de maneira que, por estes motivos todos, porque a família também é o núcleo da sociedade e depois a sociedade está doente porque a mãe não está bem, é importante tratarmos a mulher neste período que é a menopausa e que cientificamente é definido como um ano depois. Durante esse ano que não temos menstruação, entramos então em menopausa. É assim que se define a menopausa. Mas o tratamento, não sei se quer que eu comece já, deve ser feito antes. Deixa-me só lhe perguntar, porque falam muito na menopausa, mas há algo que aqui é importante de falar, que é, há uma perimenopausa. E eu falo isto porquê? Porque os meus últimos 2 anos, foram provavelmente dos anos mais desafiantes que eu tive na minha vida. Foram 2 anos em que eu comecei a minha energia transformou-se completamente, o meu corpo começou também a sofrer transformações, o meu sono, a minha produtividade e eu, que até sou uma pessoa que tenho hábitos, como toda a gente sabe, super saudáveis, senti isto de uma forma avassaladora e comecei-me a questionar, se eu sinto isto assim, eu imagino as outras mulheres. E o que é que eu pensei para mim? Que é isto que eu quero depois trazer à conversa aqui com a doutora Ivone Mirpuri, que é, eu senti que, apesar de toda a informação que já há, que não é assim tanta, que devia haver mais, senti que não tinha a informação suficiente, ou seja, porque senão eu própria me tinha preparado mais para esta fase da vida, que me devia ter preparado, sinceramente, porque eu não estava à espera que ela tivesse este impacto que tem tido em mim. Depois, acho que também é uma conversa gira para termos aqui, a crença de eu escondi que estava a começar a ter os sintomas da menopausa porque pensei, se as pessoas souberem que eu estou a entrar na menopausa, eu estou velha, portanto já estou fora de prazo. E isto são, apesar de eu, a Bárbara racional, não pensar assim, o meu inconsciente e as minhas crenças vêm da sociedade onde eu cresci, pensa, não é? E então eu senti muito o ímpeto de esconder que estava a passar por esse tipo de momentos e de sintomas, inclusive de ir ao médico e procurar uma solução. Ou seja, 2 processos aqui, o meu próprio de negação, não, isto não deve ser outra coisa qualquer, não pode ser ainda a menopausa, e depois quando constatei que era a menopausa efetivamente a chegar, e a vergonha que eu senti. E isto é inacreditável, não é? Mas deixe-me explicar uma coisa. As hormonas do nosso corpo têm que estar em equilíbrio. E as hormonas vão-se perdendo com a idade. A partir dos 35 anos nós vamos perdendo gradualmente o nosso nível hormonal. Quando chegamos à menopausa, nós mulheres baixamos a 0 a progesterona. Não o estradiol que se vai perder, mas baixamos a 0 a progesterona porque não secretamos mais progesterona. E há 2 hormonas, isto é que é preciso, são nomes científicos, eu vou tentar explicar facilmente. Há 2 hormonas no nosso corpo, vamos fingir que só há 2 hormonas, o estradiol e a progesterona, e essas 2 hormonas têm que estar em equilíbrio. Quando nós nos aproximamos da menopausa, a progesterona deixa de ser secretada, nós vamos estar sempre em dominância estrogénica. Essa perda inicial da progesterona, que é a hormona que tem uma ação complementar e outra antagónica do estradiol, essa perda gradual vai dar sintomas, esses que a Bárbara sentiu, porque nós ficamos numa dominância estrogénica apenas relativa, porque o estradiol também se vai baixando, mas estamos em dominância estrogénica. E como a progesterona é sedativa, tranquilizante e calmante, ela é diurética, ela é apaziguadora do nosso espírito, ela é parasimpática, a mulher está mais irritada. E é o primeiro sinal, quando me pergunta qual é o primeiro sinal que a mulher tem que estar alerta neste período da perimenopausa, que pode durar 3, 4 anos antes da menopausa, não é um ano, são 3, 4 anos antes, é exatamente a irritabilidade o primeiro sinal que a mulher tem que estar alerta.
porque nós vamos ficar, ao perder a progesterona, vamos ficar numa dominância estrogénica, que é uma entidade de todo desejável, porque vai fazer nódulos e quistes na mama, vai fazer nódulos e quistes no útero, vai fazer a mulher estar mais irritada, porque o estrogênio que está dominante é simpático, atua no sistema nervoso simpático, a progesterona é parasimpática, e por isso e então o que é que acontece? A mulher tem menos progesterona, dorme menos bem, está mais irritada, atira com coisas para o ar no trabalho, na família, em todo o lado, sendo que não, ela própria não se reconhece a ela, e portanto eu diria que o primeiro, e começa a alargar, porque o estradiol é uma hormona maravilhosa, mas faz retenção hídrica, então a mulher começa a alargar. O que nós vemos é a mulher que desde que começa a engordar sem saber porquê, faz tudo igual e começa a engordar, porque já não tem a progesterona, que é diurética, e ainda vai tendo estradiol, e começam a alargar, já o Balzac dizer, as balzaquianas, ficaram chamadas mulheres mais balzaquianas, que alargam mamas e alargam cinturas e alargam todo o corpo pela falta da progesterona. A progesterona é uma hormona, outra hormona maravilhosa, mas as duas têm que estar em equilíbrio. Estradiol e progesterona têm sempre que estar em equilíbrio sobre este problema de estarmos em dominância estrogénica, que também dá cefaleia, dá dor de cabeça, pela retenção hídrica provocada a nível do cérebro, que muitas vezes aparecem as alergias nas mulheres, porque depois a dominância estrogénica faz a estimulação das células libertadoras da histamina, dos mastocitos, e a mulher começa com alergias que nunca teve, e muitas vezes com asma que também nunca teve. E, de facto, se nós não tratarmos esta primeira fase, em que só até precisamos eventualmente da progesterona, para vocês terem ideia, posso dizer em público, eu fiz em mim 4 anos antes da menopausa a terapêutica hormonal, em que o primeiro sinal e único que eu tinha naquela altura, eu era apenas sentir que não estava a ser eu, irritava mais facilmente, isso não sou eu de todo. Mas então, desculpa interromper, a Ivone, apesar eu já sabia estas coisas, claro, mas para além do sintoma, quando a pessoa sente um sintoma como esse, imagino que é uma pessoa que tem os seus 40 e poucos anos, começa a sentir que é uma irritação. Eu também queria dizer, faz a pessoa está nos 40 e tal anos, faz análises, obviamente, e aos 40 e tal anos, como também nós hoje em dia vemos aos 49 anos, 90%, se não mais, das meninas são todas em menopausa, a pessoa pensa, está a ser a menopausa. Mas não, o que faz a progesterona secretar muitas vezes é a tiroide. E as tiroides estão doentes por 1001 fatores, entre os quais a disrupção endócrina, que é tudo o que nós criamos no ambiente que está a atacar a fisiologia da tiroide, e muitas vezes a pessoa trata a tiroide e a menstruação final ainda estava regular e não era a perimenopausa ainda, e ela só teve menopausa, por exemplo, aos 50 e tal anos. Portanto, a pessoa tem que saber o que faz o ovário funcionar é a tiroide. Há uma relação estreita entre a tiroide, a suprarrenal e o ovário. E a tiroide, se não estiver a funcionar bem, a progesterona não é secretada, e depois a pessoa pensa que porque está na idade da perimenopausa, que é perimenopausa. E para tratar a tiroide não é dar um comprimido, aproveito já aqui o alerta. Tratar a tiroide é tratar do intestino, da alimentação, da inter-relação com as outras hormonas, eliminar as toxinas, corrigir o sono. Então, se calhar eu vou dar um comprimido. Suponhamos uma miúda que, por exemplo, tem uma ferritina de 20, ou de 8 ou de 10, além dos perigos todos que isso representa em relação a outras coisas. Essa miúda não pode nunca incorporar o iodo na tirosina, portanto a hormona tiroideia não se vai formar. E muitas vezes chegam medicadas com a hormona tiroideia quando não está a corrigir o ferro. Eu fico mesmo doente com isto, a sério. Já vi, isto é uma de muitas. Aliás, eu vou lhe dizer, a minha filha, durante a pandemia, engordou imenso, começou a inchar imenso, e eu percebi que ela tinha tido ali um desarranjo hormonal, porque ela tinha a alimentação, sempre tinha tido, tudo normal. Foi fazer análise e tinha realmente ferritina muito baixa, e tinha lá os marcadores de... Agora, ferritinas abaixo de 70, a tiroide não funciona. Muito baixa mesmo, e apareciam lá os indicadores da tiroide, e foi logo diagnosticado uma tiroide Hashimoto. E a primeira coisa que lhe deram foi logo a tirox. Está errado, porque se a pessoa tinha um ferro em baixo, sem ferro, sem selênio, não há, sem zinco, tão pouco, porque as iodinases... 15 anos na altura. Pronto, isso foi errado, porque a tiroide é secretada maioritariamente de forma inativa, que é a T4, que nós chamamos, a tiroxina, e ela tem que ser ativada em T3, que é a triiodotiridomina. Para isto acontecer é preciso ferro, selênio, cobre, zinco, várias coisas. As iodinases, que são as enzimas que fazem a conversão da tiroide inativa em ativa, são selênio e zinco dependentes. Basta não ter selênio, não ter zinco, que já as iodinases nem sequer funcionam. E depois, quando tem deficiência de ferro e tem deficiências que são necessárias para que haja toda a fisiologia e da glândula para incorporar o iodo, como eu disse, é preciso ter a progesterona. A progesterona, se não tiver a tiroperoxidase, também não funciona, não consegue incorporar o iodo na tirosina. Ou seja, é tudo um conjunto, tem que saber de fisiologia, de fisiopatologia da glândula para tratar um doente. Não é dar a tirox.
não é dar Meterox. E acha que os médicos hoje em dia já têm... Há médicos e há médicos, Bárbara. Eu vejo muita barbaridade na consulta, mas há médicos bons também, não se pode generalizar, coisa que eu não gosto de fazer é generalizações abusivas. Agora, que é frequente o doente vir tratado e não estar tratado das deficiências que tem que ser tratadas antes de dar uma hormona, isso também é frequente, sim. Muitas queixas que eu ouço de pessoas que eu faço mentoring, estava a pensar em inglês, mas pode que são minhas mentoradas, e muitas das queixas que têm, especialmente as que já estão em idade de menopausa, é sempre que vão ao médico e que dizem que é normal, agora habitue-se a estar assim porque faz parte. E desrelativizam completamente este estado da mulher de cansaço, ou de é assim, é o que é. Eu aceitei esta entrevista, já lhe disse, para, de certa forma, a mulher tem que ser educada para ter esta conversa com o seu médico. Médico que diz que isso é normal, se a tua mãe se aguentou, aguenta-te, que isso de fazer hormonas, isto é modernices, que tens que te aguentar, que a vida é assim e leva isto de outra forma, e que dão ansiolíticos antidepressivos neste período da vida da mulher, que isso é como ainda passo mais no sério, é mesmo para mudar, e porque os médicos têm que estar educados, as formações dos internatos não têm formação em menopausa, os internatos de obstetrícia e ginecologia não têm formação em menopausa, nem cá, nem em muitas partes do mundo, e não são educados em relação a este problema que é a menopausa. A menopausa é um período da mulher, como lhe disse, que passa 1/3 neste período, e a mulher tem que ser tratada, e não é para ter a pele um bocadinho mais bonita, é porque tratar e fazer a terapêutica hormonal é dar saúde à mulher. As doenças, por exemplo, que são prevenidas por fazermos a terapêutica hormonal, olha, fratura pós-osteoporótica, morre 1 em cada 8, que são 8.000 em Portugal, em média, de cancro da mama, mesmo com hormonas ou sem hormonas, é o risco médio de estarmos vivas, de morrermos 8.000. Morrem 10.000, porque há 40.000 fraturas pós-osteoporóticas, dos quais 20-25% vão morrer no pós-operatório, portanto morrem 10.000 de fratura pós-osteoporótica. Menos 40% de Alzheimer nas mulheres que fazem terapêutica de compensação hormonal. A primeira causa de morte no mundo inteiro, em Portugal também, doença cardiovascular e o cancro. E doença cardiovascular diminui em 65% a doença arterial coronária, diminui o risco de doença arterial e o risco cardiovascular imenso, além do sistema imunitário, que é uma coisa que as pessoas esquecem, que a maior parte dos médicos não sabe nada do sistema imunitário, e que todas as células do sistema imunitário inato e adquirido têm receptores alfa no sistema imunitário inato e beta. Eu podia explicar isto, mas para o público em geral. A reposição hormonal, portanto, é uma das soluções mais faladas para a menopausa. Pode explicar de forma simples o que são hormonas e qual é que é o seu papel na fase desta vida? Bárbara, as hormonas são mensageiros químicos que são secretados numas glândulas e vêm pelo sangue e estão em receptores hormonais. E se nós tivermos o receptor ocupado, como que eu chamei há um bocado, dos disruptores endócrinos, são as tais substâncias, entre os quais o plástico é o disruptor endócrino número 1, as hormonas não vão funcionar bem. Então nós estamos cheios de disruptores endócrinos que nós criámos, mais de 100.000 que nós criámos, então as pessoas hoje sofrem verdadeiramente, coitadas, e estão doentes, e estão de facto doentes, por isso é que tratar hormonalmente alguém, além de ter que haver o tempo para ver as queixas físicas e psicológicas do utente, temos que saber de disrupção endócrina e temos que elucidar o utente de estilos de vida saudáveis para que possamos objetar este problema que vai, desde o início, fazer com que tudo corra mal. Portanto, a terapêutica dá saúde e deve ser feita, mas antes de fazer qualquer coisa, nós, por exemplo, temos que corrigir a alimentação, o exercício físico, a suplementação alimentar, fazer então correção hormonal, o que se chama a modulação hormonal, é tirar o melhor partido das nossas hormonas, quando for preciso nós damos, e o último pilar, os estilos de vida saudáveis. Eu não trato mulher, por exemplo, que fume, não trato mulher que fuma, e numa obesa nós não vamos começar uma terapia hormonal sem emagrecer, porque todo o corpo está inflamado, e no nosso corpo Deus fez as coisas muito bem feitas. Há sempre dois caminhos na metabolização das hormonas, um bom e um mau. E tudo que é mau faz sempre o caminho para o caminho mau. Portanto, a pessoa tem que ter estilo de vida saudável, que seria a única contraindicação após um tumor ativo em tratamento e a atividade que tem que ser tratado, da mama, por exemplo, ou qualquer tumor que a pessoa tivesse, seria a única contraindicação que eu poria para efetuar a terapêutica de compensação hormonal a alguém. Isso já era outra pergunta que eu ia fazer a seguir, já ficou respondida. Mas em que momento deve a mulher considerar iniciar a reposição hormonal? Quando tiver alerta para os sintomas... Tem que estar alerta, porque o momento, hoje, como eu disse há pouco, aos 49 anos, quase todas as miúdas estão em menopausa. E começam aos 40 e
a ter estes problemas, mas depois pensam, é um problema no trabalho, é um problema que estão a ter com alguém e relacionam sempre com outra coisa e não é já o problema da sua irritabilidade também, que também ninguém tem que aturar com os maus feitios depois das mulheres que têm que ser tratadas e os maridos coitados, e como dizia há pouco, se a mãe não estiver bem, não há marido nem filho que esteja bem, então a sociedade está doente porque a família está doente. E se vamos a ver, quando sobremedicamos os utentes, estamos a dar cabo da sociedade de nós próprios todos, do ponto de vista social, do ponto de vista económico. Está um descalabro, é o país com o som mais ansiolítico antidepressivo da Europa. Como é que isto é possível? Um país à beira-mar plantado com um sol bonito como temos hoje também. E a reposição hormonal consegue equilibrar isto tudo? O que é que acontece no nosso corpo quando nós fazemos a reposição hormonal? Porque isto é importante falar, dizer estas coisas rapidamente para as pessoas entenderem bem. Eu dou um curso aos médicos, como sabe. Aquilo é uma cascata, não pode repor todas ao mesmo tempo. Tem que fazer uma reposição, por exemplo, se tiver uma baixa de estradiol, só por si a baixa de estradiol e do cortisol, por exemplo, que tem que ser corrigida antes do que a tiroide, vai fazer um aumento da passagem da tal T4 para T3, vai dar um bocadinho de T4 ao 80 e vai dar logo uma crise de hipertiroidismo, porque o doente tem um déficit de estradiol, por exemplo, ou um déficit de cortisol. Há uma cascata hormonal que tem que ser conhecida e que os médicos têm que saber de facto. As hormonas é fácil, a pessoa tem que saber as interrelações entre todas e tem que ter isto bem fluido no espírito e na sua sabedoria, porque senão, se não vê que há uma deficiência de uma, eu não vou tratar, por exemplo, como estava a dizer, não vou dar tiroide a um doente sem tratar, por exemplo, do estradiol. Uma mulher que está na menopausa vai correr mal. Vai dar uma crise de hipertiroidismo antes de dar qualquer dose. E mais, às vezes vão dar T4 e não era T4 que deviam dar, era T3, mas em Portugal T3 é um tabu, nem vamos falar de T3 para não complicar mais os temas utentes, coitaditas, depois querem T3 e também não é para todas. Mas é que realmente tem que se falar e tem que se desconstruir um bocado às vezes aquela linguagem mais técnica, porque o problema é que as pessoas realmente, o que eu sinto, que é o que eu própria senti... Bárbara, é tratar, olha, para ter uma ideia, eu tenho 65 anos, eu faço desde 4 anos antes da minha menopausa, comecei a fazer antes da menopausa terapêutica hormonal, exatamente porque eu senti que estava alguma coisa a acontecer comigo que não era eu, e eu já estava a estudar estas coisas, será que é? Eu tinha um laboratório, portanto eu pude ver que de facto o meu estradiol estava a baixar, a minha próstata não estava a baixar, e eu fiz logo. Mas nem toda a gente pode ter essas condições de andar a tirar sangue quando quer e essas coisas todas. Então a pessoa tem que estar alerta para estes sinais em que eu alerto as miúdas que o primeiro sinal é irritabilidade, é o engordar mais facilmente porque exatamente estão em dominância estrogénica, é a pessoa dormir menos bem, quando está para vir a menstruação, tenha mais fome, dói-lhes a cabeça, têm mais tendência para dormir mal. E a confusão mental, porque era das coisas que mais sentia, então tipo a fogaça, Mas isto é na menopausa. A Bárbara começou por falar na perimenopausa. Meninas, ainda não estou na peri eu senti isso. Na menopausa, se 30% têm os calores, ouçam bem, repito isto tantas vezes que já me sai tudo a roupa. Se 30% têm calores, todas sem hormonas vão ter secura vaginal, atrofia de mucosas, incontinência urinária, dispareunia, que é risco de dor à relação sexual, infecções urinárias de repetição, maior flacidez da cara e do corpo, sensação da cabeça vazia, perdida, falta de concentração, falta de memória. E depois, em 70% dos casos, sobe a tensão arterial. Toma com comprimido. Depois dói-lhes dos ossos e os músculos por todo lado, toma com comprimido, são rotuladas fibromialgia quando é tiroide que não está a funcionar bem. Depois aparecem as alergias pelo mecanismo que eu já vos disse, que há uma dominância estrogénica que faz uma estimulação do mastocito que liberta a histamina e, portanto, é um ciclo vicioso, a histamina liberta mais estradiol, então nós estamos num ciclo vicioso sempre de dominância estrogénica. Então a terapêutica mais utilizada na mulher pós-menopáusica são anti-inflamatórios, antihistamínicos, analgésicos, antiálgicos, ansiolíticos, antidepressivos. São porcarias. Ou seja, não repomos hormonalmente, mas depois intoxicamos-nos de medicamentos. Não resolvemos a questão e ainda pioramos todo o nosso sistema, não é? Porque nos estamos a entupir de medicamentos para tentar compensar. Eu falo muito depressa, desculpem, mas é porque o tempo é curto, estou sempre aflita. Tranquilo. Mas outra coisa que podíamos aqui também para desmistificar, que eu acho que a doutora Ivone é perfeita para fazer isto, que é sobre o que é que são, na verdade, hormonas bioidênticas. Que muitos médicos pensam que é uma coisa nova. A hormona bioidêntica existe antes da hormona não bioidêntica. Na verdade, as hormonas bioidênticas, a única coisa que têm de bioidêntica, e por isso é que se chamam bioidênticas, é que a estrutura molecular, quimicamente, são iguais às nossas próprias. Elas são feitas em laboratório, não existe hormona natural bioidêntica, exceto a tiroide secada de porco
eventualmente porque é só passada no laboratório para tirar as contaminações, as impurezas e isso, mas eventualmente será natural, porque tirando a tireoide dissecada de porco, todas as hormonas bioidênticas são sintetizadas em laboratório e não quer dizer que sejam manipuladas de todo. Nem quer dizer que sejam transdérmicas, só quer dizer que são quimicamente e estruturalmente iguais às nossas. São veiculadas por um agente, todas têm que ter um invólucro e um mecanismo de veiculação, e quimicamente é essa característica que as caracteriza. E então, como a hormona atua em receptor, tal e qual eu vos disse há pouco, se tiver uma hormona bioidêntica, vai atuar no receptor direitinho, o fígado está bem adaptado, não há produtos de degradação estranhos no nosso corpo, o corpo vai funcionar melhor, com muito menor ou sem riscos praticamente nenhum, além do excipiente, que pode ter uma alergia ao excipiente eventualmente, e por isso a preferência por hormona bioidêntica. Os meus colegas que não fazem esta diferença usam hormonas bioidênticas sem saber, por exemplo, o que se utiliza para manter o bebê durante a gravidez até à 36ª semana da gestação é uma hormona bioidêntica, que, não interessa aqui dizer o nome, que a obstetrícia utiliza e é bioidêntica, mas não sabem que é bioidêntica e que a utiliza. Se a pessoa vai lá dizer que utiliza uma substância bioidêntica, mas não disse ainda o nome, isso é novo, isso é coisa que não está a estudar, isso tem que cuidar com essas coisas, a pessoa fica doida, a falta de informação é muita, Bárbara. As hormonas bioidênticas existem antes, foi através do conhecimento da estrutura da hormona bioidêntica que se fizeram as hormonas não bioidênticas, exatamente. Puseram-se o radical, então a progesterona, por exemplo, que é essa hormona boa que tem que andar em equilíbrio com o estradiol, quando puseram o radical, porque não pode ser patentear coisas que existem na natureza, não pode patentear a água, não pode patentear o ar, não pode patentear a progesterona, os laboratórios fizeram o radical acoplado à progesterona e fizeram as chamadas progestinas, que médicos e muita gente chama progestina como se fosse progesterona. E não é. As diferenças entre a progesterona e a progestina são muitas em relação a efeitos sintomáticos, efeitos fisiológicos e risco cardiovascular. São imensas, são muitos. A única coisa que têm de comum a progesterona e a progestina, que para ser patenteada puseram um radical, então umas têm mais uma ação aqui, outras fazem mais queda do cabelo, outras fazem menos, mas o que tem a única coisa em comum da progestina com a progesterona são que ambas fazem proteção do endométrio, portanto, no útero. Porque, na verdade, a progesterona é diurética, a progestina é retentora hídrica, aumenta o risco cardiovascular, a progesterona é protetora do risco cardiovascular, diminui o vascular, célula adesa no molécula, diminui a estimular a apoptose, diminui o sistema de proliferação de ciclina 1, tem imensas ações a nível de antiproliferação do nosso corpo, contrariando os efeitos proliferativos que o próprio estradiol tem, e a progesterona não. A progesterona aumenta risco, sim, de cardiovascular e aumenta a retenção hídrica, portanto não vamos falar de progestinas como se fosse progesterona, que é erro crasso de quase todos os médicos, como as duas coisas fossem iguais, que não são. Progesterona é uma coisa e a progestina é outra. Uma é antidepressiva, atua no parasimpático, a outra estimula o sistema glicocorticoide e aumenta a tensão arterial em vez de baixar. A progesterona estimula o sistema da renina-aldosterona, inibe, faz um inibidor dos receptores da aldosterona e baixa a tensão. A progestina estimula o glicocorticoide e aumenta a tensão arterial. Ou seja, são muitas as diferenças entre progesterona e progestina e não podemos chamar, mesmo em relação aos estrogénios, Bárbara, há estradiol, há astrona, há estriol. Há muita gente que até confunde estradiol com o estrogénio, porque são os muitos estrogénios. Porque as pessoas não sabem, não conhecem ainda bem as hormonas. Mas tem que saber. E até pode explicar como é que é, por exemplo, na menopausa a função tanto da progesterona como do... Mas até explico dos diferentes estrogénios que Exatamente. Então, há muitos, vocês deixem-me falar que eu não, o Carlos já lhe disse. Os estrogénios são muitos e temos 4 tipos de estrogénios na verdade. Temos a estrona, que é o que existe mais na menopausa, que é um estrogénio, isto é muito importante, só que não sei se a população quer saber disto, mas é importante saber. Tem receptores alfa, e alfa é o receptor que está ligado ao sistema imunitário inato, que é, portanto, de inflamação, de ataque do primeiro agente que entra no nosso corpo. Então, a mulher na menopausa que só tem estrona, que atua em receptores alfa, está mais inflamada, mais tendência para ter câncer da mama, mais osteoporose, mais demência, porque essa estimulação alfa faz a estimulação das células dos tecidos semelhantes ao macrófago, por exemplo, no cérebro, a micróglia come mais o tecido cerebral e podemos dizer que a demência e o Alzheimer, em que há a substância amiloide, é uma forma de doença do sistema imunitário, exatamente porque há uma estimulação alfa exagerada da micróglia cerebral, na osteoporose, uma estimulação do osteoclasto que corresponde exatamente ao macrófago, que tem receptores alfa, e na menopausa a mulher só tem estrona,
o que é mau. Por isso é que eu dou terapêutica com estradiol, que é o que nós temos na idade fértil, que tem receptores alfa e beta. As pessoas estão sempre com medo de estradiol, porque o tumor, quando tem receptores positivos, é sempre alfa. Mas o alfa e o beta estão a ser estimulados pelo estradiol. E o beta down-regula o alfa. Então é preciso o estilo de vida, aí voltamos ao mesmo, para que estas coisas funcionem todas bem e não haja estimulação de um lado nem do outro. Muito engraçado. Portanto, não é só as hormonas? Não, tem que se pensar, tem que saber de fisiologia. É tudo. Por exemplo, na gravidez, isto é muito engraçado, deixa-me só contar isso, eu sei que falo muito, peço desculpa, mas isto é muito giro. O estriol, por exemplo, na gravidez, nós temos mais estriol, todo o nosso estrogênio dominante é estriol, que só atua nos tais receptores beta. Os beta, como eu disse, down-regulam os alfa, que são de inflamação, de expulsão. Então não é tão giro pensarmos como é que nós, durante a gravidez, temos um ser vivo em que metade da genética desse ser vivo é do pai, portanto é completamente estranho a nós, e nós não o expulsamos. Isso não é uma maravilha da natureza? Eu nunca tinha pensado nisso. Pois não, as mulheres não pensam nisso. Mas isto é uma maravilha da natureza. Incrível. Porque temos o estriol, e o estriol, como só tem receptores beta, e os beta down-regulam os alfa, a pessoa tem um sistema imunitário abafado, mais pouco responsivo. Por isso é que uma grávida, se apanhar uma infecção, pode ser muito grave, porque ela não tem o sistema imunitário a funcionar. Portanto, as hormonas não é só para não termos o síndrome genital-urinário, que é, coitadinhas, das infecções urinárias, das dores às relações sexuais, da secura vaginal, isso. As hormonas é para dar saúde, é para estar neste equilíbrio e, sobretudo, é importantíssimo para o sistema imunitário, e se nós não tivermos o sistema imunitário a funcionar bem, temos menos sobrevida. Na verdade, está estimado em 3 anos e meio o aumento. Eu nunca acredito em aumentos de longevidade, porque eu acho que o nosso tempo está marcado e quando Deus quiser cai-nos uma coisa em cima da cabeça e a gente vai... Mas podemos viver com qualidade. Mas sim, isso é sem dúvida. Mas na verdade os estudos também dizem que há uma sobrevida a aumentar a 3 anos e meio em média nas mulheres que fazem terapia hormonal, exatamente por este estímulo também a nível do sistema imunológico. Mas eu acho que mais do que vivermos uma vida longa é vivermos uma vida com qualidade. Eu me preocupa-me é a qualidade de vida. E aquilo que eu senti nestes últimos 2 anos, quando comecei a entrar na menopausa, na minha perimenopausa, foi realmente um decréscimo em tudo. Mas na minha energia. Já espero que esteja medicada, porque é um disparate. Já melhorei. e vou-lhe confessar uma coisa, que é, fui muito resistente, porque a primeira vez no passado eu disse, não, eu tenho um estilo de vida ótimo, eu vou tentar dar a volta, vou ainda fazer uma alimentação melhor. Depois comecei a ver nos alimentos quais é que eram os melhores para a reprodução hormonal, comecei a fazer mais yoga, comecei a fazer mais coisas, só que aquilo não estava a funcionar. Até que eu já no desespero, que não estava a aguentar mais noites e noites em claro, decidi, bem, vou experimentar. Como eu digo, Bárbara... Qual é a minha surpresa? Passado tipo 3 semanas, já me sentia ótima. Eu disse assim, mas porquê que eu tive tanto tempo a sofrer? Isto não sei porque é que há um medo, não há nada para ter medo. Há para ter medo quando metabolizam mal. O que é que metaboliza mal? O estradiol pode ser metabolizado uma coisa boa, metabolizado quer dizer degradado a destruir do corpo. Uma coisa boa, a 2-hidroxiestorona, deixa-me dizer os nomes, porque eu não gosto de falar sem ser com os nomes direitos. Ou numa coisa má, a 16-hidroxiestorona. O que é que faz o meu corpo em vez de ir para aqui e para aqui? Nós é que fazemos por elas, Bárbara. Nós é que fazíamos café, tabaco, álcool, ansiolíticos, antidepressivos, estatinas, antibióticos, bloqueadores, canais de cálcio, inibidores de enzimas de conversão, por exemplo, são tudo substâncias que vão favorecer uma maior degradação no sentido negativo. E o stress, obviamente. Temos ao mesmo tempo. Stress é cortisol no alto. Cortisol no alto é hormonas todas para baixo. A importância da alimentação nas hormonas, também eu sei que tenho que falar, só vou terminar aqui com um bocadinho. A importância da alimentação, para perceberem como isto está tudo ligado, faz conta que a pessoa come açúcares. Quando come açúcar faz um pico de insulina, é a resposta natural. Se a pessoa não for diabética, quando come o açúcar faz um pico de insulina. O pico de insulina faz 3 coisas horríveis que hoje vou fixar e não se esquecer. Faz a proliferação de célula adiposa, faz proliferação de células, porque há receptores nas células adiposas para a insulina, faz a proliferação de células tumorais e faz a baixa das nossas hormonas anabólicas, aquelas de construção, a testosterona, a hormona de crescimento e a GAIA, a androstenediona, por exemplo, são hormonas de construção, faz o nosso corpo estar todo melhor, mais firme e mais tight, e porque elas também são hiperglicemiantes. E são importantes também, porque as pessoas dizem que a testosterona associam sempre, isso também, ainda bem que falam na testosterona, que falam sempre que a testosterona é tipo uma hormona por causa das questões sexuais. Não, está muito ligada à sexualidade. Foi que chamaram estas hormonas sexuais. E, agora não temos a falar de homem, mas no homem à minha frente só não lhe dou se não lhe puder, porque sobretudo é para a diminuição do risco cardiovascular. É para a diminuição do risco cardiovascular, que é o órgão que tem mais receptores para a testosterona, e a seguir é o cérebro. Mas agora estamos a falar de mulher. Mas, na verdade, a mulher, quando faz
açúcar está a fazer o pico de insulina, está a fazer proliferação celular adiposa, proliferação celular tumoral, baixa das hormonas anabólicas todas, e depois queixa-se começa a engordar e que está toda a ficar flácida disso. E mais, cada vez que comemos açúcar, Bárbara, o cortisol também sobe, porque junto com a insulina, a única hormona que casa com a insulina é o cortisol. E fixa esta relação, cortisol no alto, stress, cortisol no alto, stress é cortisol no alto, é todas as outras hormonas para baixo, todas. Portanto, as hormonas são importantes, Deus não as pôs no corpo para enfeitar, e quando nós estamos em stress, que é controlado pelas hormonas, daí que também há menos tumores no complô geral, quando nós fazemos antibiótico hormonal, porque a pessoa não está em stress, que é controlado pelas hormonas também. E, portanto, quando nós estamos em stress, as hormonas vão todas para baixo, e daí que nós vemos também, então mais incidência de tumores, no stress toda a gente, ninguém discute isso, a importância, de facto, das hormonas no equilíbrio do nosso corpo e da nossa saúde. Isso é indiscutível, e quem disser o contrário, vai estudar. Então, o estilo de vida é efetivamente importante, mas às vezes temos questões e eu gosto de me dar como exemplo, porque realmente, como eu já passo por esta situação, acho que as pessoas podem se rever, mas eu, por exemplo, volto a dizer, eu que sempre tive um estilo de vida saudável, por exemplo, há 2 anos e meio, passei por um período realmente de grande stress, e foi quando começaram a vir esses sintomas todos, e eu lembro-me até, quando mostrei as minhas análises ao médico, ele olhou para as minhas análises e disse, o que é que te aconteceu? O que é que se passa na tua vida? Foi uma pergunta que ele me fez, porque ele conhecia o meu padrão. Eu todos de 6 em 6 meses fazia análise e tinha umas análises maravilhosas, e de repente, passado 6 meses, volta-me a ver, cheia de queixas, não é? De sintomas. Ele disse, o que é que te aconteceu na tua vida? Porque ele sabia que, obviamente, não era a minha alimentação, nem era o meu estilo de vida, alguma coisa que tinha que ter acontecido. E eu, nessa altura, foi quando coincidiu com o meu divórcio. Não é? E eu, realmente, aquilo tudo foi tão estressante para mim, que o meu corpo, não é? Sentiu tanto aquilo, por isso é que eu estava a falar sobre o stress. O stress tem um impacto violentíssimo nas nossas hormonas. Estar equilibrado hormonalmente diminui o stress, alivia o stress. Como é que é possível, não é? E então, estarmos muito atentos ao nosso estilo de vida e mesmo às questões da nossa gestão de stress é fundamental. A reposição hormonal é um tema que se tem que falar, porque realmente eu sinto que ainda há muita resistência de muitos médicos em fazer a reposição hormonal, e acho que é importante falar. E daí vem uma pergunta, que é, o tratamento hormonal é acessível a todas as mulheres? É. Como é que se posiciona em termos de custo e disponibilidade nos sistemas de saúde, público? Oh, Bárbara, as hormonas em si e os suplementos é de venda livre, as farmácias não ganham na medicação, ganham na suplementação. Então, a venda livre de suplementação faz que os preços sejam elevados dos suplementos. Eu não utilizo muito suplementação, utilizo para assim. É preciso sempre o básico que a pessoa precisa. A pessoa tem que comer bem. Não é nada a tomar comprimido, porque cada comprimido que a gente der está a dar um invólucro e um excipiente também. Então a marca importa de facto, e a pessoa tem que comer sobretudo bem para fazer só aqueles que são essenciais. Todos temos deficiência de selênio, de magnésio e de vitamina D. São os 3 essenciais. Selênio, magnésio e vitamina D, toda a gente tem deficiência. E esses são os 3 essenciais que, sem ver nada, pode toda a gente fazer, que só vos faz bem. Agora, Bárbara, as hormonas em si não são caras. Um estradiol custa 8 euros, uma próstata custa 8 euros ou 12 euros, anda à volta disso, não é que seja caro. O que é caro, de facto, é o médico conhecedor disto e com formação nesta área, custa muito dinheiro a formação nesta área, portanto o médico que faz esta medicina, que tem que ter 2 horas ou 1 hora para ouvir o doente, cobra-se caro, porque a formação dele também é muito cara. E o que é caro são os controles analíticos e de imagem em quem não tem o seguro, e os seguros também não gostam de pagar estes controles, acham que a medicina para o envelhecimento saudável é um luxo, em vez de pensarem que era a maneira de nós pouparmos dinheiro e não darem tudo drogado em ansiolítico, antidepressivo e doente e pouca produção, e o país pouco produtivo, infeliz e supermedicado, que isso gasta dinheiro, mas não, é um luxo, então pagam outra fatura depois. E vamos, por exemplo, a fratura osteoporótica, que é prevenida, que terapêutica, Paula, conhece que previne tanta doença ao mesmo tempo com tão baixo custo? Que terapêutica previne Alzheimer, fratura pós-osteoporótica, risco cardiovascular, câncer do cólon, outros tumores? Que terapêutica vocês conhecem, reforço do sistema imunitário? Que terapêutica alguém me responda que tem um custo tão barato e que previne tanta doença ao mesmo tempo? Não existe mais nenhuma terapêutica. Mas
Porquê é que há Sabe, tanta porque também, resistência? se me der tempo, eu também te explico. Mas Em 2000, porque isto é mesmo vocês importante. desculpem lá, porque vocês depois vão ficar com Vai haver tempo, vai haver tempo. É porque isto é mesmo importante falarmos sobre isto. É mesmo Em importante. 2002, Paulo, eu gosto sempre de falar da história das coisas para se chegar à compreensão. A história serve para compreendermos o presente, na verdade. Então, em 2002, foi interrompido um estudo que estava a ser efetuado nos Estados Unidos, que englobava 161 mil mulheres, mais ou menos, com vários grupos que tentava definir estratégias de prevenção de tumores da mama, de fratura osteoporótica e de risco cardiovascular. E tinha um grupo de 28 mil mulheres que faziam um estradiol e uma progestina. Nem era o estradiol, está a ver? Até mesmo me enganou a palavra. Estrogénios e quinos conjugados de cavalo e acetato de medroxiprogesterona, que era a terapêutica mais comum naquela altura nos Estados Unidos. Não tem nada a ver nem com a hormona bioidêntica, nem o que se faz habitualmente. Mas era a terapêutica que era mais comum naquela altura. E em julho de 2002, há 22 anos atrás, foi a primeira vez e única que na história da medicina foi lançado em conferência de imprensa um estudo, em vez de ser publicado nos jornais científicos, nas revistas médicas, e depois os pares leem e fazem a discussão e aquilo assim se estão a processar. Foi um estudo que teve mais de $1 bilhão investido e englobou todas as mulheres, tinha que sair uma conclusão qualquer. Englobou obesas, que fumavam, que faziam 1000 medicações, gordas, isso, imensas. População sem ser rastreada. Foi tudo que entrou no estudo, para tinha que fazer o estudo, que foi interrompido 3 anos e meio antes do término previsto, porque se verificou que havia um aumento do risco de 28% em relação ao cancro da mama. Foi para Maria. Aumento do risco. Foi o que isto quer dizer. O risco era de 8 em cada 10 mil, na verdade em números absolutos. Mas em percentual, que é o que engana mais as pessoas, 28% do aumento do risco. E esse estudo foi interrompido exatamente por este motivo. E foi um estudo que englobou um saco de mulheres que estavam há mais de 10 anos de menopausa, muitas há 20, entre os 50 e os 79 anos de idade, que era efetuado com a terapêutica mais comum naquela altura nos Estados Unidos, não tem nada a ver com os hormônios que nós empregamos. E esse estudo, como disse, que houve um aumento do risco do cancro da mama, interrompeu a terapêutica, e países muito protocolados, como a Suécia e a Noruega, por exemplo, para vocês terem uma ideia, deixaram de fazer terapêutica de compensação hormonal naquela altura. 44% do número de mulheres que fazia em média antes deste estudo passaram a que, ainda atualmente, o número seja à volta de 6%, mesmo em Portugal. E então, países muito protocolados, como a Suécia e a Noruega, que deixaram de fazer a terapêutica, verificaram que, apesar de tudo, 5 anos depois, em que praticamente ninguém fazia a terapêutica, a taxa de cancro ainda continuava a aumentar. E porquê? É preciso só pensar fácil. Houve tantos erros na história da medicina, de coisas evidentes que passaram como verdades absolutas, porque eram professores conhecidos, porque eram pessoas conhecidas e que ninguém questionou. Porquê? Porque no ser humano nós não conseguimos. Primeiro, neste estudo está tudo errado desde o princípio, porque a terapêutica era aquela que era mais comum, as mulheres estavam há muito tempo na menopausa, e nós hoje sabemos que, começando a terapêutica nos primeiros 10 anos de menopausa, há diminuição do risco de mortalidade de todas as causas do risco de mortalidade diminui se começar nos primeiros 10 anos. Claro, se começamos a terapêutica tardiamente, já tivemos tempo de instaurar a atrogênese na mulher, já tudo está em degradação e vamos fazer a terapêutica depois. É sempre bom começar a terapêutica eventualmente. Lá está, temos que analisar riscos e benefícios, porque a mulher já entrou em degenerescência. Por isso é que eu advogo muito meninas que estão aí desse lado a fazer antes da menopausa. É antes que nós fazemos, não é tão pouco depois, nem não fazer com medo de uma porcaria de um estudo que ficou parado e que passaram 22 anos e que continuam os médicos a pensar que aumenta o risco de câncer da mama. O risco de câncer da mama não aumenta nem nas mulheres que já tiveram câncer da mama. Fazer terapêutica de compensação hormonal depois do câncer tratado, não há aumento da recidiva, nem aumento em relação ao grupo placebo, nem aumento da recorrência, que é a mesma coisa que a recidiva, em relação ao grupo placebo. Portanto, a terapêutica hormonal é indicada a todas as mulheres que tenham um estilo de vida saudável. Essa é que é a nota dominante, Bárbara. Um estilo de vida saudável. Nem eu, e espero que nenhum dos meus colegas efetue terapêutica a mulheres que fumem, que são obesas e que têm riscos de bebem álcool, bebem não sei quantos cafés por dia, só permito um, enfim, porque hoje não vê grande coisa, mas porque o café, por exemplo, Bárbara, se me dá conversa, eu deixo. O café é inibidor da topoisomerase, é inibidor da metionidade dos iltransferase, são coisas do ciclo da metilação, é expoliente das vitaminas do complexo B, porque ele é diurético, então a pessoa está a tomar as vitaminas B, olha, a Daniela que faz para o cabelo, e depois está a tomar um cafezinho, está a deitá-las todas fora.
Não há forma. Não há forma. Ainda outro dia estavam-me a dizer que eu tenho que ser com uma ferritina baixa, assim, cuidado, não vais beber um cafezinho logo a seguir ao teu pequeno almoço, porque isso vai inibir completamente. É o pré-marim. Do pré-marim, a senhora estava lembrando, é o pré-marim. Foi feita a pesquisa que acabou... estrogênios e químicos conjugados de café. Exatamente, que acabou, que foi um grande prejuízo para a humanidade, foi um prejuízo que a doutora... Mas que ainda é utilizado. Que foi o pré-marim que fez isso, que é o do cavalo. Foi um grande prejuízo para a humanidade em torno de hormônios. Daniela, já que estás aí a falar, vamos lá. Não, é porque eu quero que ela, porque ela vai falando e a gente vai lembrando e eu adoro. E são tudo temas super e eu adoro. Já vamos voltar à doutora Ivone. Não, pode, eu adoro Daniela. Ela e pode deixar aí que eu estou só aprendendo mais ainda. Ela falou. Estamos todos. Mas uma das maiores queixas das mulheres e que as deixa mais tristes, porque a mulher é um ser belo e gosta de se sentir bela também, não é? É normal, é o cabelo, não é? É uma das manifestações também que quando nós temos, lá está, as nossas hormonas não nos estão a responder, uma das manifestações é o cabelo, não é? Começa a ficar frágil, começa a cair e inclusive há mulheres que têm questões ainda mais, mesmo de, vocês chamam, apopelsia? Alopecia. Alopecia, exatamente. Alopecia. Já temos técnicos, ligado. Mas tu recebes muitas mulheres com este tipo de questões da menopausa? Recebo, Bárbara. O que acontece com a menopausa? A menopausa, ela vem, quando se trata de cabelo, ela chegou no físico e extrapolou. Ela chegou no físico, faltou o hormônio, faltou a vitamina, faltou a calma. A vida dela está toda desregulada e até antes de chegar no cabelo, ela aguenta. Ela vai para o médico e diz, o ferro dela está 20, a ferritina dela está 20, diz, não, está tudo bem. E ela vai aguentando. Não, você fica igual a sua mãe, tudo que a doutora disse. E aí o cabelo é quando ela diz, não dá mais, eu não aguento, meu cabelo caiu, e agora? Eu aguento ficar gordinha, eu aguento ficar acordada de noite, até aí ninguém tá vendo, meu intestino não funciona, tá tudo embaixo do pano. Agora, quando o cabelo cai, aí ela corre. E quando ela chega pra gente falando em menopausa, ela não vem com básico. A ferritina dela tá baixa, a vitamina D dela tá baixa, selênio, zinco, hormônio, ela tem medo. Ela não pode, porque ela ouviu dizer que hormônio, reposição hormonal, faz com que ela possa ter câncer de mama. Então, quando ela chega menopausada, perto da menopausa, com essa queda, né, com esse afinamento androgenético, não é só isso. Claro que existe a carga androgenética, mas existem outros fatores. O ferro baixo, esquece, ela já não tem, a tireoide não funciona. E a doutora disse tudo aqui. Só que o cabelo é o físico. É a ponta, e ela chega pra gente, nós temos que ter uma equipe, que não existe milagre, não existe a pílula, e ela vem, ela não dorme, ela tá tomando remédio para dormir, ela não vai no banheiro, ela tá tomando um laxante, porque ela já foi medicada, e eu sou o seguinte, eu sou a última, quando foi para todo mundo, foi pro médico da depressão, foi pro... Eu acho que não és a última, acho que a última vai ser a tomada. Não, porque já vais perceber que eu acho que isso ainda é uma queixa que ainda vai a seguir ao cabelo. Já lá vamos, então, eu já pego e eu tenho esse um entendimento que cabelo não é cabelo é a ponta. Né? Cabelo já não é cabelo. Ela vem estressada que ela brigou com todo mundo, ela tá quebrando, ela tá andando igual o Rambo, com um pano na cabeça, brigando com todo mundo. Ela chega assim mesmo, a mamãe assim, é mal feitio. Não é, cara, tem que ter calma e vamos atrás do básico. Tem que indicar para o médico, tem que fazer uma medição, ela tem que, o cabelo, no meu caso, a gente faz um tratamento local, vai estimular local, vai botar vitamina, vai usar antioxidante, que ela está oxidada. E a alopecia androgenética feminina, só 1/3 é andrógena, o resto é inflamatório. Então, sendo inflamatório, bate de novo no que a doutora disse. Por quê? Porque ela está inflamada, os hormônios estão malucos, inflamou. Então, existe a cura da calvície? Não, mas nós temos que controlar para não piorar, né? Não ir pro chão, porque se você não controla o mal, você vai andando na tábua. Se tu não dá reto, cai. Então, o que a gente faz? O que é o meu trabalho maior? Fazer o trabalho local, falar da suplementação, porque quem devolve função para o corpo não é remédio, quem devolve função para o corpo é vitamina e mineral, é alimentação, quem devolve função não é um ansiolítico, antidepressivo, não é. Né? Então, não devolve função, quem devolve função para o corpo é os alimentos, vitamina e mineral. Se é da suplementação ou se é da alimentação, você decide. Mas aí não vai primeiro porque não é patenteado, não é da natureza. Tem que se criar
para fazer. A reposição hormonal. Não, eu não quero fazer porque eu tenho medo, então tente fazer pelo menos uma coisa. Né? Todo mundo chega comigo e eu atendo um público que vai de A a Z. Desculpa interromper-te, porque eu estava a ver a reação da doutora Ivone por aqui. Ter medo, não sei do quê. Eu vou-te dizer, eu lembro-me de, durante a pandemia, de eu para os meus familiares, todos amigos e tudo, eu assim, vitamina D, tomem vitamina D. E aconteceu-me, a mãe de uma grande amiga minha foi ao médico e disse, ai, minha filha disse para tomar vitamina D. Ela não pode tomar isso. Isso é péssimo, isso vai intoxicá-la, essas quantidades e não sei o quê. E a senhora, claro, de 70 anos, já com as crenças dela, com o médico de toda a vida, chegou e disse que nós é que estávamos todos malucos de estar a tomar vitamina D. Agora todos os médicos passam vitamina D, de repente toda a gente estava... Mas tem uma coisa... E eu quero acreditar que nós vamos tanto falar sobre estes temas que eu daqui a 3 ou 4 anos fazer uma reposição hormonal vai ser a coisa mais normal. Bárbara, eu estudei nos Estados Unidos e em Bruxelas e no Canadá. O médico de Bruxelas que me ensinou dizia, Ivone, daqui a 10, 15 anos tu vais ver que já toda a gente faz isto. Passaram 16, Bárbara. Está igual. Quase igual. Eu com a esperança. Vamos continuar. Mas doutora, o que acontece com o meu, que eu pego a cadeia toda. Estou repondo vitamina D. Eu já faço reposição de vitamina D, mas me diga uma coisa, quanto é que você repõe de vitamina D? 5.000, 2 vezes por mês. 2 vezes por mês. É de 15 em 15 dias. Não. 15, ele repõe, ele vem medicado, o médico dele mandou ele repor. Então ele já acha que aquela reposição, ele está dentro, o médico está top, mandou. E ele repõe 5.000 de 15 em 15 dias. Eu disse, senhora, existe dose de manutenção e existe uma... Se a senhora tivesse... O nível de vitamina D, a nível periférico, bastam 30 nanogramas por decilitro para o sistema imunitário funcionar bem. Uma crova que não funciona, uma crova que tal célula de defesa primeira do sistema imunitário inato, que é aquele primeiro que recebe um micro-organismo e que é o nosso muco, os nossos epitélios, o nosso ácido clorídrico, tudo que defende a primeira vez uma crova com as células do sistema imunitário inato, o natural killer, essas assim, o linfócito T. E bastam 30 para o sistema imunitário, uma macrófago funciona com 30. Mas, por exemplo, para a osteoporose, para a fixação ao nível 12, precisamos de 40. Para ser considerado uma vacina anti-cancro, temos de ter níveis séricos de 60 a 70 nanogramas por decilitro. O nível depende para que efeito a gente quer. Convertendo esses 60 em quantidades em Luís. Isso depende do polimorfismo genético. Mas mais ou menos. Eu não dou aos meus doentes mais do que... Eu dou aos meus doentes 10 gotas de Vigantol à noite com o jantar. Que é lipossolúvel, a vitamina A, D e E, K são lipossolúveis, eu digo ao jantar 10 gotas de Vigantol, que é bom em barato, só não dá os milhões, mas é bom em barato. E, na verdade, não é, cada gota são 6.777, é à volta de 7 miligramas unidades que eu dou em média por dia. Mas isso depende de realmente muitas coisas, porque grande parte das pessoas também tem polimorfismos genéticos do receptor. Então, nós controlamos sericamente um nível que anda à volta disto, nunca podemos garantir, apesar de tudo, que esse nível é eficaz para o que a gente quer. Mas o nível de 60 a 70 nanogramas por decilitro é considerado uma vacina anti-cancro. E que todas as pessoas que me procuraram nestes 16 anos que eu faço isto, que tinham tumores, que me vieram pedir ajuda, e eu não trato tumores, mas que me vieram pedir ajuda, tinham sempre, portanto isto de facto verifica-se na prática, níveis de vitamina D abaixo de 20. 8, 10, 12, nunca eu vi um tumor com vitamina, graças a Deus vi muito poucos, mas nunca eu vi um tumor com vitaminas D acima de 20. Era sempre 8, 10, 12, baixinho. Sempre. A vitamina D é dos fundamentais. Selênio, magnésio e vitamina D para todos. Bastam 5.000. Já agora, magnésio, qualquer magnésio, porque eu sei que esta é a pergunta clássica que hoje em dia toda a gente faz. Há muitos tipos de magnésio em que cada formulação química tem a sua dose. Portanto, que dose? Depende. Se for citrato eu vou dizer 400, se for malato eu vou dizer 1.000, se for trionato eu vou dizer 500. Depende, a dose depende da fórmula química, porque isso também vai depender da absorção. Mas então a pessoa não compra um magnésio qualquer, tem que comprar um específico. Depende, se a pessoa tiver prisão de ventre, que é o mais frequente, porque as pessoas sofrem da tiroide, que uma das causas da consequência que tem a deficiência da hormona tiroideia é exatamente a prisão de ventre, eu dou o citrato de magnésio, porque o citrato é o que solta mais os intestinos. Por exemplo, nessa altura deve ser 400 miligramas à noite, depois do jantar, até porque ele é relaxante e faz a pessoa dormir melhor. E então a pessoa dá o citrato de magnésio a essas pessoas.
Há o bisglicinato, que a glicina, como sabe, é calmante, então também faz um sono mais reparador. Há o trionato, que teoricamente passa melhor a barreira hematoencefálica e, portanto, seria melhor. O trionato não se arranja em lado nenhum. O trionato é manipulado. Eu uma vez tentei fazer em mim só para experimentar, porque eu não dou nada aos utentes que eu não faço, e a mim tirou-me o sono, portanto eu não dou trionato. Tirou-lhe o sono? Tirou-me. Mas era suposto estar no sono. Não, era suposto passar a barreira hematoencefálica, mas eu não passo por causa disso. Mas pronto, há pessoas, as reações são diferentes das pessoas, há pessoas que chegam a tomar e que estão bem, e a minha que não me correu bem. Daniela, quando as pessoas, então, clientes que tu tens, imagina e que tu consegues que elas comecem a fazer alguma reposição hormonal, alguma suplementação, tu notas realmente, efetivamente, melhorias bem visíveis no cabelo dela. É que eu vejo casos teus inacreditáveis. Parece milagre, mas milagre não é não. Mesmo. O que é aqueles resultados? Porque no meu caso é muito complicado, porque as pessoas querem uma coisa real, é palpável, né? Ela chega sem cabelo e ela quer cabelo. É uma coisa palpável, porque dentro eu acho, né? Ela chega com menos volume ou careca. Eu tenho pessoas completamente calvas, sem cabelo nenhum, e que já vem de outros procedimentos, com procedimentos que são maravilhosos, mas não chegou. Por quê? Da onde é que está aquele trabalho, Daniela? Como é que tu conseguiste uma pessoa que tem uma cabeça, parece essa garrafa completamente sem nenhum cabelo, que já fez plasma, que é um super tratamento maravilhoso, e não teve com 10, 12, 6 plasmas. O que a gente faz? A gente detoxifica, desparasita, detoxifica, o mundo está contaminado, conscientiza ela, vai para a médica, traz uma equipe disciplinar. Por exemplo, tem areatas que fica completamente calvo, que tem relação com dente, né? O dente está inflamado, ela tem um canal que não foi tratado. Eu pergunto, quando ela chega com uma areata muito grande, se você tem um problema de canal, de desvitalização, que você chama, que ela disse, tem, mas eu estou tratando. Aí eu mando para médico, para dentista da integrativa, porque eu não sei tratar. Quer dizer, então o meu trabalho faço o tratamento local, para mim é o mais fácil. E é o que dá resultado e tal, mas eu preciso tratar, indicar, mandar para outro lugar. É engraçado, porque o painel anterior, que era longevidade, falámos exatamente sobre isso, porque eram pessoas completamente diferentes. Tínhamos o Madeira, que é dentista, a Marta Amorim, que era médica genética, tínhamos várias abordagens e todos eles disseram exatamente isso. Nós precisamos de todos para complementar, e esta relação, até disseram uma coisa muito interessante, que até foi o Dr. Manuel Pinto Coelho que disse: temos de parar de chamar nomes à medicina e temos que haver só uma medicina. Não é integrativa, é holística, não temos que ser todos e trabalhar com todos, não é? Como a Daniela tem um papel fundamental, que é as pessoas que chegam a ela poder recomendar o tipo de profissional de saúde que a deve acompanhar efetivamente. Por exemplo, Bárbara, eu tenho recebido a alopecia areata, é aquela que tem as peladas, né? Muitas peladas na cabeça e tal. E eu tenho recebido a alopecia areata, que vem com indicação de areata, tratamento de areata, já está com alopecia não sei quanto tempo, e quando eu olho, eu digo que isso é uma alopecia silfídica, a pessoa está com sífilis. E aí você olha e diz, eu disse, olha, aí eu, sexta-feira, eu atendi um rapaz, ele chegou, eu olhei e tal, eu disse, você já teve isso? Essa alopecia está com cara de sífilis. Disse, eu já tive, mas eu já tratei. Eu disse, mas essa alopecia eu não tenho condição de tratar, porque eu acho que é de sífilis. Então você tem que procurar um médico para poder ver. Se não for, primeiro você faz o exame, você vai, toma vitamina D, o ferro, vai no básico, porque as pessoas vêm para mim sem o básico. Não tem nem o básico. Eu mostrei para a doutora Ivone, uma moça, linda, 20 e poucos anos, coisa mais linda, a menina, ela chegou sentada, e o cabelo dela puxava, parecia uma doença feia caindo. Eu disse, nossa, o cabelo dela cai todinho, mas eu não vou dizer para ela, porque ela vai sair, ela já chegou arrasada, ela vai sair pior. E ela tinha um ferro de 7. E ferro de 7, o cabelo dela, nem ela, não sei nem como é que anda. Eu disse, vá no médico e peça, porque só pode ser feito em ambiente hospitalar, um ferro de 7. Você tem um sintoma grave. Ela foi no médico, o médico não passou para ela fazer intravenoso de ferro. Então, quer dizer, eu não tenho, eu sei porque eu escuto, eu estudo, eu sou curiosa, eu decoro umas coisas e falo, assim, porque eu vou estudando. Mas quando chega no cabelo, eu tenho uma coisa não só física para colocar, como psicológica. Quantas pessoas, doutora Ivone, pararam de fumar porque o cabelo se tornou mais importante do que o cigarro? Eu faço com que as pessoas dizem, olha, para você ser tratada,
você tem que abandonar as coisas que lhe adoeceram. Então, eu não posso garantir que você vai, apesar daqueles resultados da internet que eu mostro, olha, antes e depois e tal, a menina tem, mulheres, outra coisa, a quantidade de mulheres na menopausa que chegam no estado de desespero enorme, não tem cabelo e vão para o transplante. Tá demais. Aí você vai olhar o que ela tem, ela não fez o básico, ela voltou sem o básico. E ela faz um transplante, o transplante não vai segurar, porque na melhor das hipóteses ele vai segurar só ali que não vai, porque é só 30%, um terço é androgenético, o resto é inflamatório, não é? E ela tem que fazer outro. Então, o trauma ao mesmo. Chave. Cuidado, estilo de vida, fundamental. Não, mas Bárbara, por exemplo, o médico, é isso, a doutora Ivone vê, a medicina da integrativa vê a pessoa como um todo. A medicina foi fatiada, o pé, a mão, e eu vou dizer o que um professor meu disse, coitado do urologista, né? Porque fatiaram o corpo humano todo, e aí... Né? Então não pode, você está com uma dor no pé, foi na cabeça, então isso é uma palavra do professor meu, ele disse, olha, fatiaram tanto, né? Realmente convém voltar a integrar. Exatamente. Integrativa. Tamar, um tema que eu adoro, e nós tivemos as duas uma longa conversa ao telefone antes de quando eu decidi convidar a Tamar é socióloga e trabalha sexualidade consciente. Eu lancei este desafio porque eu sei que isto é uma grande questão que muitas das mulheres também passam pelas minhas mãos em mentorias, que se queixam, que é da vida sexual delas, da sexualidade, da forma como elas se sentem no corpo. Tem muito a ver também, conforme a mulher se sente, não é? Com a predisposição, a forma que também como isto impacta no relacionamento, como é que é vivido entre o casal, não é? Toda esta mudança na mulher, que a mulher às vezes se sente sozinha e também não é compreendida, como a Ivone dizia também, na família, que é super importante a mulher se sentir bem com ela para poder também estar bem, tanto com os filhos como com o marido. Pronto. Então, a minha pergunta para ti era, a menopausa pode alterar a relação de uma mulher com a sua sexualidade? Que tipo de mudanças são mais comuns e como é que as mulheres podem adaptar a esta nova fase? Tendo em conta que eu trabalho a sexualidade de maneira holística, portanto não estou na clínica, eu nem há os comprimidos, nem há os suplementos, portanto eu ainda sou pior, não é? Porque elas querem um orgasmo, não é cabelo, não é que o cabelo cresça, querem um orgasmo e vêm a mim. E então toda esta recolha de perguntas, não é? Que ao fim e ao cabo começa como foram as tuas primeiras experiências sexuais, o que é que te disseram acerca de ser mulher, o que é que te disseram acerca de como é que é cuidar deste corpo feminino, tudo isto está muito comprometido. E então este efeito bola de neve que cada uma de nós tem estado aqui a sensibilizar, no meu caso, o que eu diariamente vejo é que de facto toda a esfera da sexualidade, que inclui o ciclo menstrual, que inclui a percepção do que é esta fase da gravidez, o que é o puerpério, portanto, todas as fases de vida da mulher, se nós formos a ver, estão envoltas em tabu, um tabu social que permeia também a medicina, ainda hoje, porque estamos a falar de menopausa, mas também há muito pouco ainda acompanhamento das meninas na menarca. Uhum. E em termos de sexualidade ainda é passado. Eu costumo dizer, isto só pode estar na água que nós bebemos, porque é tal coisa, a mudança não se vê. Portanto, todo este incutir do estuda, cuidado com os rapazes, olha que podes ficar grávida. Eu lembro-me, eu tinha 11 anos, o que é isto? Posso ficar grávida e ter filhos? Então começa desde muito novo, muito novas, este medo, o que é isto, este corpo? Porque parece que nós sentimos que as pessoas sabem a potência que nós somos, esta força criadora, criativa, fértil, não é? Que não é só para gerar filhos, é para mudar, fazer as mudanças na nossa vida, nas nossas famílias, nos nossos círculos, mas na sociedade também. Porque se formos a ver, há tudo isto, não é? Eu não confio em mim, eu não me afirmo na minha família, eu não me afirmo no local de trabalho, portanto, eu nem assumo qualquer palco na vida, porque eu tenho que me esconder, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter medo, porque sou mulher. Okay? E na menopausa ainda mais, não é? E depois tudo isto, exatamente. Agora, eu sinto-me privilegiada porque a maior parte das mulheres que me procura
apesar de uma série de sintomas, lá está, já vem com um trabalho feito multidisciplinar. E quando não vem, sou eu que encaminho para. Ok? Portanto, tem que haver mesmo esta aposta. Ou porque já está informada, está a fazer o tal trabalho de preparação, porque ao fim e ao cabo tudo está ligado. Tudo. Porque até hormonalmente, não é? Quando nós estamos... Sem hormonas não há orgasmo. Não, Exatamente, à vontade. exatamente. Nem à vontade. Nem à vontade, mas há também... Nós precisamos de entender que tudo o que é despoltado pelas hormonas fisiologicamente também despoleta aspectos psicoemocionais, que vêm de hormonas também. E que, se elas estão em desequilíbrio, lá está, como é que eu estou a fazer um trabalho de autoconhecimento e de reforço da minha confiança interior, se eu estou hormonalmente acabada, lá está, a lidar com as irritações e ainda a ficar pior. Mas como eu estava a dizer, eu sinto-me com o trabalho facilitado, porque as mulheres que me procuram na fase da perimenopausa e menopausa são aquelas que de alguma maneira ou já vêm preparadas ou só estão à espera que eu incentive, que eu diga sim, estás certa, para de alguma maneira dar um murro na mesa e dizer este basta, eu quero começar a descobrir quem eu verdadeiramente sou, porque até aqui eu andei um bocado a cumprir papéis. É que isto é uma fase maravilhosa, nós tivemos esta conversa, não é? Em que a maioria das mulheres, até quando mais ou menos está a entrar na idade da menopausa, já tem os filhos mais crescidos, ou seja, a vida já está noutro patamar. E eu acho, sinceramente, e por isso é que eu quis juntar aqui a Tamara à conversa, que está na altura de ajudarmos a empoderar as mulheres na fase da menopausa, porque eu acho que pode ser uma fase realmente incrível. Já não temos período. Imaginem, não temos todos os meses ter que ter aquela questão Bárbara, da menstruação. vou dizer uma coisa, uma barbaridade. Diga. Mas que é sinceramente o que eu acho. Mulher na menopausa sem hormonas, a maior parte é fugir delas. Não estão com a cabeça a 100%, são más nos trabalhos para as pessoas mais jovens. Por isso é que é importante termos isto. Tem que ter pessoas que têm capacidade de chefia, que têm papéis de chefia, têm que estar hormonalmente equilibradas e os políticos também. Para que não haja estes descalabros que a gente vê nas empresas, a fazerem vidas negras aos miúdos só porque estão na menopausa sem hormonas. Concordo plenamente, e é por isso que na nossa conversa ao telefone eu contei as mulheres e a ajudá-las para elas realmente viverem a menopausa de uma forma completamente livre e a cuidarem-se, a sentirem-se bem com isso sem viver nesse lodo, não é? Tipo de irritação e daquela coisa tipo, pronto, agora a minha vida é isto e é uma tristeza, não é? Sim, porque que alguma miúda mais nova ou um rapaz me diz que tem um chefe que é um bruxo, eu digo logo, vá mandá-lo tratar-se. Porque a questão deste fechar a fábrica, não é? Já estou acabada, não é só para o sexo, para a vida. E para se sentir desejada, seja pelo parceiro de há 20 anos ou de 30, seja porque também temos que falar disto, os divórcios estão a acontecer já em idade tardia. Porque os homens também não entendem esta fase que a mulher está a passar. Mas também entra. A mulher também já não quer. Tem que atender, a mulher tem que se tratar. E ele também. Mas ela tem que se tratar, mas às vezes eles também têm que se tratar para as Mas quando acontece com a mulher, o homem também acontece, tem que ser tratado. Nós só estamos a falar de mulher, mas os homens também passam por um problema. Certo, mas também estamos a falar de divórcios de mulheres que se estão a tratar e olham e dizem: ou me acompanhas ou já foste, porque tu estás a entregar-te à velhice e eu estou a redescobrir. Também pode acontecer. Há uma vida dentro de mim e são mulheres que começam a atrair relações com homens mais novos, são mulheres que decidem reformar-se mais cedo porque, entretanto, ganham esta confiança de não, eu tenho recursos. Para que é que eu quero mais? Para que é que... Então, todo este paradigma psicoemocional muda. Então, é por isso que eu digo que eu, ao mesmo tempo, sou uma privilegiada porque eu estou a começar a ver uma menopausa que não é aquela by the book que ainda se fala, não é? Que ainda prevalece, como é óbvio, mas que fruto de boas condições como temos, não é? Ainda assim aqui uma classe etária em Portugal que acede a boas reformas, que de alguma maneira já se cuidou esteticamente, mentalmente, fisicamente e, portanto, sente-se bem, não é? E quer fazer mais e quer recuperar aquilo que não se fez. Na medicina energética chama-se a menopausa a segunda adolescência. Gosto disso.
O que é que está aqui? Mas com mais responsabilidade. Gostei da cara da doutora Sim, Ivone. exatamente, mas a questão é esta, é a juventude, mas com sabedoria. Doutora Ivone, eu via a semana passada numa piscina vestida a dançar. Viu-me? Não, não me viu porque eu não fui, mas eu não fui. Com o vídeo, então se não estava lá dentro, Eu não estava lá dentro. água. A alma da adolescente. Exatamente. Não, estou a brincar, porque é assim, Exatamente. realmente temos que manter alguma leveza e tirar aquele peso de que a menopausa agora realmente... Porque eu própria vivia com essa crença, tipo, a menopausa é uma coisa de pessoas velhas. E de repente olho para o espelho e vejo uma pessoa super jovem, não é? E efetivamente estou na menopausa. E assim, e é o que é só uma fase da vida igual ao que foi. A fase em que eu tive o período, a fase em que eu Faz tive... hormonas, não era uma desgraçada assim. não, e estava a ficar uma desgraçada mesmo, estava a ficar, vocês nem imaginam, foram os 2 piores anos da minha vida. Mas nesta questão que aqui já tanto se falou do estilo de vida, é mesmo importante também as pessoas perceberem que não é só o que falamos, mas é esta responsabilização de operar outro tipo de mudanças, porque tem que haver uma relação interna, e é aí que entram todas estas técnicas de bem-estar, não é? Que entra a meditação, que entra o yoga, que tem a ver com eu tomar consciência. Porque se há coisa também que se sabe na medicina energética é que um corpo sem um sistema imunitário físico reforçado não consegue aceder à espiritualidade. E uma espiritualidade, se a queremos desenvolver, não tem como vir para um corpo que está sem sistema imunitário fortalecido. Então, o que temos aqui que perceber é que corpo físico e espírito, eles estão muito mais próximos, eles comunicam constantemente e nós não temos essa noção. Então eu parece que venho deste mundo, lá está, espiritual, em que muita gente, muitas vezes, descura o físico, porque a medicina convencional, estas coisas, não quero, não é? Mas Quero nós viver... escolhemos este corpo, esta matéria para vir para esta experiência terrena, nós não vivemos no espírito, vivemos aqui na matéria. Tá? E depois fazem muita meditação e lá está muito yoga Shanti, e depois mas tem que vir ao corpinho. também não é assim que trabalhas a tua energia. Temos de trabalhar o corpo mesmo. Tem que se trabalhar a nossa saúde. E tem que se romper tabus, lá está, que porque é que eu tenho que estar para sempre neste casamento, porque é que eu tenho que estar para sempre neste emprego, porque é que eu, sendo mãe, tenho que estar para os meus filhos até aos 30 anos, isto é muito típico da mãe latina, isto não existe nas culturas nórdicas. Aos 16 os miúdos começam a ser preparados, olha, aos 18, para que país é que queres estudar? Para que casa é que queres ir, não é? Porque há esta recuperação da minha individualidade, do meu ser, portanto, aquilo que as mulheres, que ainda por cima, lá está, têm a falta de desejo, não conseguem ter o orgasmo, mais me trazem é, eu não sei quem eu sou enquanto mulher. E é isso que eu te ia perguntar, até para fecharmos aqui, porque isto já vai alongar a conversa e temos mesmo de terminar, que era... Uma das coisas que eu sinto é que é muito importante ajudar as mulheres a voltarem-se a reconectar com o seu corpo, porque é normal que com o stress, com os filhos, com tudo o que acontece na vida, a mulher de repente, realmente, às vezes também evolui num sentido que já nem sabe bem quem é que é e como viver neste corpo, não é? Isto é quase como parece que viveste outra vida e de repente olhas para ti, não, espera aí, eu agora tenho que redescobrir, que é muitas vezes o que acontece porque os filhos saem de casa, não é? A pessoa recomeça uma nova vida. De que forma é que tu podes sugerir que a mulher se volte a procurar essa conexão com ela própria? Não roubando aqui tempo, mas eu quero muito contar aqui uma experiência minha com a minha médica convencional. Ela podia achar que eu sou de minhoquinhas, mas não, ela já percebeu, porque depois as análises mostram, a ligação ao corpo, inclusive, pode-nos fazer perceber precocemente. Porque aqui quando falaram, as pessoas já chegam em derradeira, é que as pessoas estão desconectadas. O cabelo está a cair e elas, não é? Estou com taquicardias, não. E quando tu estás ligado ao corpo, tu percebes logo, para tudo. O corpo dá os sinais. Então, eu quando vou e tenho algum desequilíbrio, como por exemplo o caso da ferritina que nunca tinha tido, a médica só dizia, mas isto está mesmo no início, mas isto, doutora, está bem, mas eu tenho este sintoma, este. Ela diz, você está a descrever os seus sintomas como se tivesse muito. Pois porque o meu corpo está normal e assim que eu sinto qualquer problema, e inclusive, tanto nas redes sociais, é muito giro, porque a minha audiência também me dá esse feedback. Eu quando tive então a B12 com a ferritina,
mulheres começaram a dizer: Tamara, o teu cabelo está mais mortiço. E eu, realmente? E agora, as mesmas mulheres dizem: estás lá, o teu cabelo já está... Isto foi há 1 ano e tal atrás. E eu, é incrível. Portanto, pessoas que seguem a consciência corporal, elas até estão atentas aos sinais, percebes? porque o nosso corpo E é tem isto, é este brilho, é esta energia, é esta vivacidade. Pronto, então, como ligar-se? Olha, eu fiquei muito espantada porque eu aprendi coisas, práticas muito transcendentais e ao mesmo tempo profundas de ligação ao corpo, e quando começo a atender mulheres, não é? Cidade, este meio frenético em que nós vivemos, comecei a perceber, ninguém vai ter tempo para isto, não é? Portanto, isto faz-se em retiros, isto faz-se em cursos de fim de semana, quer dizer. E então comecei a ir ao que eu chamo o básico, que é quando pões o creme corporal de manhã. o toque, sim. E fiquei chocada. A maioria das mulheres não põe qualquer tipo de creme. E lá está, no meu caso não tem a ver com manter a pele hidratada, tem a ver com... manter a conexão com o corpo. Isso é uma das práticas que eu também uso muito, é retirar para as pessoas conectarem, não é? Muito menos com o nosso genital. Porque depois esta é outra curiosa, que é, nós até pomos o creme, mas dificilmente ficamos um pouco a tocar, a estimular, até linfaticamente, porque a linfa, vida, não é? Energia, consciência, as nossas mamas e muito menos o nosso genital. Portanto, uma coisa também que eu digo sempre como básico é óleo de coco, um óleo de amêndoas doce, no duche, e no final aplicas. Já está, o corpo vai perceber, eu tenho uma sexualidade, que não é só para sexo, é para eu sentir o que é que quero comer, o que é que me faz bem, não é? O que é que realmente este corpo está a pedir. E quando nós estamos ligadas ao corpo, muito dificilmente nós estamos na junk food. Eu faço um dia, e é quando estou a 2 dias de me vir a menstruação, eu como meio pacote de batata frita e depois qualquer coisa com chocolate. Mas é magrinha. Porque depois o meu corpo já não aguenta aquilo. Naquele dia, uau, mas depois já não dá, ok? Então é esta percepção. Que o que é que tu comes, como é que isto te faz sentir? Porque isto é a ligação ao corpo. Como é que é sentir o sol? Como é que é sentir uma brisa? Isto é ativar as sensações. As nossas sensações. Não é? E depois, claro, tomada de consciência da respiração, tomada de consciência de toda a tensão corporal que nós ganhamos, e tender sempre para isto, para o relaxamento. A questão de ter um estilo de vida que fomente o parasimpático, que ao fim e ao cabo é todo o trabalho que eu faço. O que nós mais precisamos é aqui de um equilíbrio com o parasimpático. Então, respiração, com movimento, com ligação a esta energia centrípeta da Terra. Ninguém pisa mais no chão. Nós estamos muito aqui, e aqui é o simpático, não é? Então este corpo é parasimpático, terra, descalça-te, sente. Ninguém pisa mais no chão. Ninguém pisa mais, não é? Pronto. Paralelamente, é esta questão também de eu ultrapassar a barreira do corpo físico. E eu começar a sentir curiosidade, porque a ligação ao corpo não é só do corpo físico. Então é eu começar a sentir curiosidade e depois até amor de o que é que vai cá dentro desta minha casa, que ao fim e ao cabo acompanha-me sempre. Que buracos, que vazios é que andam aqui e como é que eu posso cuidar disto? Então ao fim e ao cabo na menopausa também há esta proposta. É um convite, diz que é a não é? adolescência, É mas uma é segunda também adolescência. maternar. Eu vou cuidar de mim, eu vou escutar-me e eu vou seguir os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades e expressar a minha própria voz, já sem filtros, já sem receios. Esta sou eu. Come as you are. É uma expressão que eu muitas vezes uso, se queres um orgasmo, não é que é um come, é um vir-se, tens tu que te vir em toda a vida. Então um slogan que eu uso muito é assim na cama, assim na vida. E é por isso que eu acredito muito na sexualidade holística, porque lá está, eu não trabalho, como estávamos aqui a dizer, eu não falo de técnicas sexuais. Quer dizer, falo também, mas é quando já estamos num patamar de expansão disto, de descobrir mais, de trazer mais. Mas em primeiro lugar tem a ver com mudança na vida. Eu hoje de manhã fiz um evento. Tenho mesmo que terminar. Fiz um evento e não só via a voz das mulheres.
Elas tinham que dizer uma palavra e era tudo baixinho. E isto é muito sintomático. Muito obrigada, Ivone. Obrigada, Quero Bárbara. deixar aqui uma mensagem, porque eu sei que muitas mulheres que vão estar aqui a ouvir, elas são suas fãs, porque eu recebi muitas mensagens, mas muitas mensagens mesmo de seguidoras minhas e de seguidoras suas, muito contentes por irem ouvir a sua partilha, porque é realmente importante e impactante para a vida Olha, o que é delas. que eu vos digo? Não tenham medo da terapêutica de compensação hormonal, tenham medo de fazer porcaria, que é comer glúten, refrigerantes, Coca-Colas, leites, não fazerem exercício físico, não serem felizes, têm que abraçar os vossos maridos, os vossos companheiros, têm que afagar um cão, vão buscar um abrigo, tantos que precisam. Só se forem boas donas, para serem más donas não vão. E a vossa vida vai ser melhor. A pessoa, se der amor, recebe amor, tudo que se dá vem em dobro. É verdade, eu tenho a minha costela indiana e isso é verdade, sim. Obrigada. Muito obrigada, Ivone. Daniela, olha, deixar aqui uma mensagem. Agradecer a Bárbara e falar para as pessoas que cabelo nunca é sobre cabelo, né? Cabelo é resposta reflexo, é um não é? reflexo. E as pessoas, quando elas estiverem com uma queda de cabelo, que elas olhem para o corpo dela e saibam que a gente pode ajudar a tentar achar essa causa, porque a minha grande proposta é cabelo como marcador de saúde. Se está acontecendo alguma coisa, a gente tentar ir na causa e pegar essa equipe e direcionar essa pessoa da melhor maneira possível, porque se ela, pelo cabelo, se ela conseguir, que esse é o meu objetivo, que pelo cabelo ela conseguir ter consciência que tem alguma coisa que está acontecendo errada com ela, eu já ganhei meu dia, já ganhei a minha... Obrigada, Daniela. Muito obrigada, Tamar. Sim, uma Então, mensagem assim, curta. para todas as mulheres que querem ter desejo sexual ou mais desejo sexual, tudo começa com elas desejarem estar bem com elas mesmas, com elas desejarem explorar, conhecer, relacionar-se mais na vida e na cama não ter qualquer receio realmente de se expor, inclusive ao nível da alma. É essa plenitude que, ao fim e ao cabo, um desejo sexual com orgasmos, com muito prazer, pede. Muito obrigada a todas, muito obrigada a vocês aí desse lado por estarem a assistir. Já sabem, mulheres, cuidem-se, têm aqui uma série de sugestões e de ferramentas para poderem realmente viver uma vida equilibrada e, mais que tudo, feliz. Fiquem aí desse lado, vamos regressar com o painel da nutrição. Um grande beijinho e até já!